Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que tenham tido um bom final de semana. Não gravamos nem o sábado nem o domingo, deixamos livre para que você faça o seu devocional da forma que for melhor, né, para você. E eu creio que deve ter sido bênção, tanto no sábado como no domingo. E aqui estamos nós, né, iniciando essa semana, essa segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Amém? E grandes coisas tem feito o Senhor pela vida de cada um de nós. Vamos fazer a leitura então de Provérbios 7 e depois nós vamos meditar, né? Aqui nós observamos que no capítulo 6 fala sobre algumas advertências, no 5 também, advertência contra a lascívia, no 6 fala advertência contra servir de fiador, advertência contra a preguiça, contra a maldade. E no 7 fala uma continuação do 6 que falando sobre a mulher adúltera, né? Advertência contra a mulher adúltera. Então nós vamos ler o capítulo e vamos fazer a meditação em seguida, amém? Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de parente, para que guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, do crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração, e apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora, está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e vê, e sei atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Então, está falando literalmente sobre a atitude de uma mulher que não tem, respeito pelo seu marido. Fala que ela é astuta, fala as características dessa mulher. O começo do capítulo 7 fala sobre guardar as minhas palavras, as palavras do Senhor. Dentro, está falando num lugar protegido. O 2 fala: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então a gente tem essa referência de menina dos teus olhos,
Porque a menina dos nossos olhos é algo tão delicado, tão frágil, e é algo que devemos proteger, né? Com delicadeza, com esmero. Então, é dessa forma que nós devemos guardar, né? A palavra do Senhor como a menina dos nossos olhos, com todo cuidado. Escrevendo no nosso coração, né? Anteriormente a gente falou sobre isso, que sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. E no coração, a palavra do Senhor. Porque quando entra no coração, a gente aprendeu que dificilmente sai de lá. Quando algo entra no nosso coração, é porque realmente aquilo é importante para nós, né? Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de parente, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Aqui o 24 continua falando: filho meu, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não desvie o seu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Porque compara aqui, né, nos capítulos 16, 17, 18, compara a atitude de uma pessoa que não respeita a sua casa, que não honra, né, a sua esposa, o marido que não honra a sua esposa, o esposo que não honra a sua esposa, né, e vice-versa. Fala que é como se a pessoa tivesse cega, que ela tivesse sem direção, como se ela tivesse obstinada e nada a impede de fazer essa maldade, de cometer esse erro, né? E fala que é um caminho que leva para a morte. E quando ele começa falando de guardar a palavra no coração, de travá-la, né, com os dedos, de cuidar dela como a menina dos olhos, fala desse cuidado, né, que antes de tudo nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, que nós devemos buscar por entendimento e sabedoria, não aos olhos humanos, mas uma sabedoria e um entendimento dados por Deus, porque a sabedoria humana ela é corrompida, ela vem com preconceitos, ela vem corrompida. E quando ela vem conforme a vontade de Deus, não é difícil seguir os preceitos do Senhor, não é difícil resistir à tentação. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente só vai conseguir resistir ao mal se nós estivermos buscando o Senhor na nossa vida, ouvindo a palavra. Assim como o alimento físico nutre o nosso corpo e nos deixa mais resistentes, né? Uma pessoa que fica em jejum, por exemplo, alguns dias, vai fazer um exame. Uma pessoa que faz realmente um jejum, né? Para ter mais um jejum espiritual, né? Um contato com Deus maior, uma experiência com Deus maior, estar sensível ao falar do Espírito Santo, ela vai sentir o seu físico, né? Muitas vezes mais frágil, porque o alimento físico, ele traz vigor, energia, né? Uma das finalidades de se alimentar é essa, da energia para o nosso corpo cumprir as suas atividades. E com o alimento espiritual não é diferente. Guarda os mandamentos, tenha entendimento, tenha sabedoria, porque você vai agir como um boi, você vai agir como um animal, que quando ele está obstinado a fazer algo, ele vai fazer, porque assim é o homem quando faz uma coisa de forma impensada. Ele age como um animal, que age apenas pelo instinto. Mas o homem é dotado de raciocínio, de intelecto, de entendimento, né? A palavra fala assim, que o seu culto seja racional, ou seja, você sabe o que está fazendo quando está adorando ao Senhor. Você tem a consciência, você escolheu fazer aquilo. Então isso é um culto racional, né? Que não é nada que eu faço de forma somente instintiva. Porque eu tô com fome, eu vou comer. Porque eu tô com sede, eu vou beber. Porque eu olhei uma pessoa e eu me senti atraída por ela, eu vou pecar. Não, nós somos dotados com a graça de Deus de entendimento e sabedoria. E por isso estamos aqui.
ouvindo a palavra, buscando esse entendimento e buscando a sabedoria. Amém? É isso que eu desejo para você, para mim, que sejamos cada dia mais cheios do entendimento do Senhor, que venhamos aguardar a sua palavra no nosso coração e cuidar dela como a menina dos nossos olhos, com todo cuidado, com todo zelo, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você comente o versículo que chamou mais a sua atenção, a interpretação que você teve dele, a forma que você aplicaria no seu dia a dia, né? E se tem algum pedido de oração, pode também escrever nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu espero que você tenha forças para a sua prática devocional. Eu espero e desejo que você tenha como prioridade as coisas do Senhor, o caminho do Senhor, a adoração ao Senhor, que tudo mais você será acrescentado, como diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse dia. Quero pedir que essa semana seja uma bênção para cada um de nós, seja uma semana de bênção, de portas abertas, de respostas de oração, de fortalecimento, Pai. Que cada um de nós tenhamos, Senhor, a sua palavra guardada do nosso coração e que tenhamos por ela o mesmo zelo que temos por aquilo que amamos verdadeiramente, Pai. Porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Cuida da nossa família, cuida, Pai, dos casamentos. Zela, Pai, em nome de Jesus, se o inimigo tem cercado, se alguém tem visto algo que não deve na internet, se alguém tem flertado com o pecado, Pai, sabemos que não se brinca com o pecado, que nós, Pai, não podemos brincar com o pecado, Pai, mas devemos ser sábios, devemos ser prudentes e dotados de entendimento do alto. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo toda sorte de bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.